Vamos ler o Salmo 51. Primeiramente, nós vamos ler o Salmo todo e, na medida do possível, a gente tenta chegar até o fim. Vamos lá? O título diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor Mor. Quando o profeta Natan veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. 51. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. A origem deste salmo, primeiramente eu vou fazer uma pergunta. Os irmãos acham quando que Davi escreveu este salmo? Antes ou depois de ser perdoado? Antes de ser perdoado ou depois de ser perdoado? Eu creio que Davi escreveu este salmo após ele ter sido perdoado. E se a gente olhar lá em Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, os versos 2 e 4, tem uma coisa muito difícil aqui. Era costume dos reis saírem à guerra, ir à frente. Só que dessa vez Davi não foi. Aí aconteceu isso aqui, ó. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu?
Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E ela já se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E depois disso, ela ficou grávida. Quando Davi soube que ela ficou grávida, aconteceu isso aqui, ó, verso 14. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Que coisa, hein? Eu estou levando a carta da minha sentença. Urias estava levando para Joabe a carta da sua sentença. E era essa, ó. Escreveu-lhe, perdão, escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que esteja ferido e morra. Qual é a intenção que vocês acham que Davi tinha aqui? Porque Davi já tinha tentado outras coisas. Por exemplo, ele fez isso e tentou encobrir assim: chame Urias. Urias, você está de férias, vai lá na sua casa. Para quê? Para que ele, cansado da guerra, entrasse com a mulher dele e encobrisse, no caso, o erro de Davi. A gravidade, né, disso aí. Porém, quando Deus não quer uma coisa, não adianta, né? O que Davi fez era errado. E não podia ficar escondido. Ele não foi. Davi chamou ele de novo, embebedou ele e mandou ele. Não foi, ele ficou do lado de fora. Por fim, ele fez isso, mandou essa carta. Essa foi a terceira tentativa. Então, ó, Davi usou 4 planos aqui para encobrir seu pecado. Dar férias a Urias. A segunda coisa, um banquete, né, para embebedá-lo. A outra coisa, encomendou a morte de Urias. E a outra, ele casou-se com Betseba para esconder a gravidez. Porque assim que ela ficou viúva, ele a chamou. Aí apareceu Natan, contou-lhe a história, e Davi ficou enfurecido. Esse homem deve morrer. Davi, esse homem é você. Então daqui nós vamos continuar no Salmo. Davi, ele caiu em si. E eu queria perguntar para vocês uma coisa. Qual é a sentença na lei de Moisés para quem adultera? Hã? Na lei de Moisés? Morte. Quando o camarada é homicida, qual é a sentença para ele? Não foi Davi com a mão dele que... Então, não foi com a mão de Davi que matou, mas foi pela inteligência de Davi que ele foi morto. Ou seja, o homicídio intelectual era de Davi. Ele era o responsável pela morte de Urias. E o nosso erro, irmãos, é muitas vezes querer esconder de Deus as nossas falhas. Quando Davi caiu em si, a primeira coisa que ele fez ele se humilhou e começou então a clamar a Deus dessa maneira aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque Davi sabia que a sentença para ele era morte. Só que essas coisas trazem consequências. E o que Davi experimentou depois na vida dele, na vida da sua família e do seu reino, foram consequências do seu ato. Tudo isso acarretou consequências. Então, vamos lá. O salmista, ele clama a Deus por misericórdia. E não adianta a gente ir a Deus e falar: Senhor, mas eu sou assim, eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Contar todas as suas proezas de bondade que você é. Mas Davi, pelo contrário, ele chegou a Deus pedindo misericórdia, dizendo que a maldade, ele havia cometido algo terrível, né? Davi sabia que não havia sacrifício pelo pecado deliberado, né? Davi sabia disso.
Por isso ele clama por misericórdia. O clamor é provocado pela triste situação. Davi tem a clara compreensão da sua situação diante de Deus e assentou a isso a fazer o diagnóstico da sua culpa. A primeira, transgressão, que a gente vai ler aí nos versículos, né? Ó. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, transgressão é rebelião, uma revolta contra a vontade de Deus, contra uma autoridade de forma deliberada. Ele se rebelou dessa forma. Iniquidade é perversão, algo sujo, indigno e vergonhoso. E o próprio pecado, que é o erro do alvo, errar o alvo. Isso chama-se pecado. O clamor de Davi é evidenciado pelo seu veemente pedido de perdão. A gente vai ver nos próximos versículos as seguintes palavras. Apaga, né? Significa, como que num quadro, uma lousa, que está escrito em giz, né? Com giz, apaga-se com um apagador. Ou se lava alguma coisa, né? Aqui, ó, lava. Davi compara uma peça de roupa suja que precisa de lavagem intensiva. E purifica. Purifica-me. São os pedidos que Davi faz no meio do seu clamor. Só Deus pode declarar um pecador limpo e perdoado. Ninguém mais pode fazer isso, a não ser o próprio Deus, né? No verso 3, nós vamos encontrar a seguinte frase: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, a certeza de perdão e restauração da bênção divina nem sempre ocorre de maneira simples, fácil. A pessoa que desfrutava da alegria da salvação agora desce às profundezas da imoralidade por causa do seu pecado. Então, ele precisa alcançar de Deus o perdão. Só que muitas das vezes essa coisa não acontece de forma rápida, ela demora, né? Ela leva um tempo até essa restauração do favor de Deus. Nem sempre a coisa é imediata. A pessoa sente isso imediatamente, mas no passar do tempo ela vai alcançar de Deus essa bênção. Então, Davi revela quão terrível é ofender a Deus. Irmãos, quando a gente faz algo horrível e o Espírito de Deus provoca em nós essa reação, a sensação que a gente sente é horrível, é de estar numa posição de total afastamento de Deus, totalmente desligado de Deus, completamente. Aí começa a faltar a paz, começa a faltar um monte de coisa, a alegria da salvação, tudo isso vai faltando, até que haja uma restauração de Deus na nossa vida. O verso 4 diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi está falando neste versículo que o pecado que ele cometeu não foi contra a pessoa. Embora isso tenha acontecido contra uma pessoa, né? Contra Urias no caso, a primeira parte, Davi está dizendo que ele pecou contra Deus, porque primeiramente é contra Deus, né? Então, nós precisamos enxergar isso, que quando erramos em alguma parte,
nós pecamos primeiramente contra Deus e contra a sua palavra. No verso 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse versículo eu já ouvi algumas pessoas fazendo algumas declarações, e eu particularmente não concordo, embora existem outras pessoas que... Até fiz um comentário com a Luísa uns 3, 4 domingos atrás, acerca deste versículo, que alguns dizem que Davi, o pai dele era Jessé, mas a mãe era outra. Esse comentário eu deixo de lado, eu não aprovo. Eu prefiro o seguinte comentário: Davi sabia que a sua propensão ao pecado era desde a sua infância, desde a sua meninice. Então, ele reconhece, né, a sua própria natureza pecaminosa. Toda pessoa, desde o nascimento, tem uma propensão egoísta para satisfazer os seus próprios desejos, fazendo o que lhe apraz, mesmo que isso prejudique e cause sofrimento ao próximo. Tal inclinação só pode ser expurgada da nossa vida através da redenção em Cristo e habilitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos habilita, então, né, a essa graça que Deus nos concede. A nos tirar dessa situação de iniquidade, de pecado. Outra coisa, verso 6. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus não se compraz. Eu achei muito interessante esse comentário aqui, que para nós é importante. Deus não se compraz com a verdade dos lábios, divorciada do coração. Quando você e eu reconhecemos alguma coisa errada, o salmista aqui, né, faz essa declaração, não adianta a gente fazer uma confissão se no coração não existir o arrependimento. A confissão deve partir de um coração arrependido, para que Deus receba a nossa confissão, porque senão Deus nem ouve. A gente confessa, vai continuar do mesmo jeito, né? Não vai mudar nada. Deus não se contenta com a aparência de piedade. Não adianta eu ficar triste, mostrar tristeza, mas não haver mudança, né? Pois Ele tudo conhece e a todos sonda, mas se compraz com a verdade no íntimo. Deus se compraz com a verdade que você põe do teu coração para fora. Então a confissão que você faz, ela é verdadeira. Vou ler os versos 7, 8 e 9. Diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi tem uma clara percepção que o pecado contamina e nos deixa sujos. Mas também sabe que não podemos limpar a nós mesmos, pois não temos poder para isso. Os pecados de Davi afetaram-no como um todo, atingindo seus olhos, está lá no verso 3, atingindo a sua mente, está no verso 6 do capítulo 51, a iniquidade atingiu seus ouvidos e ossos, verso 8, o seu coração e espírito está, essa contaminação está no verso 10, ele está mostrando, Davi está mostrando no verso 10 isso, as suas mãos, a gente vai ver isso lá no verso 14, e os seus lábios. Então Davi, ele tem uma clara percepção dos seus pecados, ele vai declarando aonde está o pecado dele nesses versículos, verso 3, verso 6, 8, 10 e 14 e de 13 a 15. Eu quero fazer uma observação aqui acerca do hisopo, né? Vocês sabem para que era usado a purificação com hisopo?
Alguém sabe? Quem arrisca? Era para o leproso. Pegava, aspergia 7 vezes lá com o sopo, né? E ele ficava purificado, então, quando havia esse ato, né? Ele era curado da lepra, havia então esse ato da purificação do leproso. O que eu entendo aqui, irmãos, o que eu estou vendo aqui, quando Davi pede para limpar com hisopo, ele está comparando esse pecado, o pecado, à situação de quem está leproso. O que a lepra faz no corpo? Ela vai decompondo. Ela vai estragando o corpo. Ela vai matando o corpo. As partes vão caindo, vai parando de circular sangue, vai perdendo a vida. O pecado provoca isso. É uma comparação. O pecado provoca isso. Vai matando a pessoa. Vai afastando a pessoa da vida. A vida está em Deus. Então, purifica-me. É uma alusão à purificação do leproso, aspergido 7 vezes com o sangue sacrificial, no qual foi molhado em um ramo de sopo. A purificação ou a purificação daqueles que tiveram algum contato com um defunto. O hisopo era usado para esses 2 eventos, né? Quando em contato com o leproso ou o defunto. Em ambos os casos terminava com o pronunciamento: será limpo. Essa declaração de ser limpo, só Deus pode fazer em nós. Ainda diz mais aqui, ó. O pecado é maligníssimo, né? Em seus efeitos. Praticar o pecado e escondê-lo é tão doloroso e desconfortável como quebrar ossos, ou ossos quebrados, né? Uma vez que onde o pecado chega, a alegria diz: tchau. O pecado entrou, a pessoa perde a alegria. E só por meio da purificação dos pecados podemos desfrutar da verdadeira alegria, que só existe na presença de Deus. O pecado nos priva do rosto favorável de Deus. Se você e eu continuarmos no pecado, o rosto de Deus não virará para nós em nosso favor. É como que Deus vira as costas, esquece de você. E você precisa buscar a face de Deus. Senhor, vira para cá, Senhor, olha para mim. E é claro, com o coração contrito e quebrantado. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Todos nós. Precisamos do Espírito Santo para que ele crie em nós um espírito, um coração puro e aborreça a iniquidade. Nós precisamos que tenha um coração puro e que a gente se afaste de toda a iniquidade. Precisamos pedir a Deus que nos renove, né, um espírito. Renove em nós o espírito, disposto a fazer a vontade de Deus. Somente Deus pode nos tornar, né, novas criaturas e nos restaurar a verdadeira santidade. Vamos ver Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Quem achar, lê. Eu vou procurar aqui em 2 Coríntios 5,17. Quem achou João 3,3, leia. Alguém achou? Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É isso, irmãos. Nós não podemos, né, de forma alguma, ter esse espírito em nós se não nascer de novo.
Esse espírito a gente só alcança se nascer de novo. Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando Deus cria em nós um coração puro e nos renova, é isso que Ele faz, nos torna uma nova criatura. Ele faz de nós uma nova criatura. Verso 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus sabe que... Davi sabe que se Deus abolir da sua vida e da minha a obra do Espírito Santo, que convence e repreende o pecador, face aos seus pecados, não haverá qualquer esperança de salvação. Se o Espírito Santo for abolido das nossas vidas, se a obra do Espírito Santo ela não for atuante sobre as nossas vidas, nós estamos perdidos, sem salvação, porque necessitamos da graça de Deus, do seu perdão. E é isso que o salmista está falando para nós aqui. Verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O Senhor restaurou a Davi a alegria da salvação, né? Mas ainda tem umas coisas aqui, ó. As Escrituras ensinam claramente que ceifaremos aquilo que semearmos. Você planta, mais à frente você colhe. E o pecado que não é confessado, irmãos, quando por alguma razão estourar ali na frente, aí vai ficar muito pior, né? A nossa situação é, se compreendemos que o que fizemos chama-se pecado e a gente precisa abandonar aquilo, a gente precisa recorrer a Deus. Não tem saída, não tem solução. A nossa solução está em Deus, através de Jesus Cristo, né? O que semearmos na carne, da carne faremos a corrupção. Nós vimos isso lá em Gálatas 6, versos 7 e 8. Davi, em virtude do seu pecado, sofreu consequências até o fim, na sua própria vida, na sua própria família e no seu reino, como eu havia falado no início. As terríveis consequências, é a segunda coisa, do pecado de Davi, mesmo depois da sua sincera confissão e arrependimento, devem suscitar em todos os filhos de Deus em santo temor de pecar deliberadamente em aberta rebelião contra a redenção provida para eles em Jesus Cristo. Existem consequências para quem peca deliberadamente. Quando você planeja, quando você entrega-se, independente porque já sabe qual é a consequência, né? Mas você assim mesmo pratica, então você está fazendo um ato de rebelião contra Deus deliberado, você está pecando contra Deus. E aí tem as consequências, você ceifa, ou você planta, ali na frente você ceifa. Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Agora, Davi, em posse do perdão, ele já tem uma outra postura. Ele quer anunciar aos outros a salvação, né? É isso que Deus faz. Quando Deus redime, quando Deus limpa você, agora você, em posse do perdão, retornou a alegria da salvação, retornou aquela paz com Deus, agora você quer anunciar o que Deus fez na sua vida. E é isso que deve acontecer mesmo, né? Ao invés de ser uma pedra de tropeço, né? Deus quer te usar como instrumento para a conversão de pecadores. Verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Davi, ele tramou a morte de Urias.
as suas mãos, agora, até aquele momento, né, antes da sua confissão, manchadas de sangue. Mas agora, neste versículo que estamos lendo aqui no verso 14, ele está liberto do pecado. Quer destravar os seus lábios silenciados pela culpa. Quando estamos culpados, irmãos, de alguma coisa, os nossos lábios se fecham. O pecado faz isso, não deixa a gente adorar a Deus, não deixa a gente louvar a Deus. A gente se anula, se apaga, a gente definha. O pecado sobre a vida de uma pessoa vai matar essa pessoa. Enquanto não... tem um salmo que Davi fala, se eu não estou enganado, o salmista fala que enquanto ele encobriu o seu pecado, ele foi definhando, ele foi se acabando. Mas quando ele confessou, alcançou então de Deus a misericórdia. E é o que estamos vendo aqui. Davi alcançou de Deus esta bênção. Os seus lábios foram destravados, né? O verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. A gente pode querer esconder as coisas da igreja. A gente não esconde de Deus. Então a gente chega na igreja e canta e tal, né? Dá testemunho, fala e tal. Mas não foi Deus que abriu a nossa boca. A gente abriu porque, né? Mas então, quando Davi pede para abrir os lábios, é como um grito, né? De alguém cuja consciência o levou a calar-se. A consciência da culpa do pecado faz com que eu me cale. Mas agora Davi está suplicando a Deus: Senhor, abre os meus lábios, eu quero te adorar. Né? Davi agora vê que só Deus pode fazer com que na abertura dos seus lábios, sejam agradáveis a Deus. Agora ele anseia adorar com a liberdade e gratidão, como antes, pela graça de Deus. Essa petição humilde levou Davi da confissão ao louvor. Primeiramente, ele confessou o seu pecado. E agora, ele quer os seus lábios abertos para adorar a Deus. Só Deus pode abrir os nossos lábios. E a nossa adoração só pode ser a Deus, só pode adorar a Deus se for da maneira como Deus quer. Verso 16 e 17. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Ora, mas na lei foi o que Deus ordenou que o povo fizesse, né? Quando viessem diante de Deus, viessem com um sacrifício e apresentassem. Mas Davi está dizendo aqui que isso não agradava a Deus. Ó. Sacrifício para... porque não te compras em sacrifícios. Os sacrifícios, se não tiver, se eu e você não estivermos de acordo com o que Deus quer, Deus não aceita a tua oferta, Deus não aceita o teu louvor, Deus não aceita a tua adoração. Porque, primeiramente, para Deus aceitar a minha adoração, Ele precisa me aceitar. Ainda bem que tem Jesus, né? Ainda bem que tem Jesus, porque se não tivesse Jesus, nós estávamos perdidos, né? Graças a Deus, né? Então, Deus não está aqui rejeitando os próprios sacrifícios que Ele mesmo ordenou. E nós não podemos fazer a nossa própria expiação. Eu não posso fazer a minha expiação, mas Jesus fez no meu lugar e fez por mim. Né? E ele ressalta que o melhor dos sacrifícios é detestável, é odioso para Deus, sem um coração contrito. Se o teu coração não estiver mexido, não alcançou de Deus esse perdão, você não confessou com um coração verdadeiro, então o teu sacrifício para Deus, Deus nem olha, se torna odioso, né?
Então, antes de Deus aceitar a oferta, Ele precisa aceitar a mim e aceitar o ofertante. Ele precisa aceitar quem está oferecendo. Antes dele aceitar a adoração, Ele precisa aceitar o adorador. Verso 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É por isso que eu e você não podemos fugir de Deus. Não devemos fugir de Deus. Quando eu e você tropeçamos em alguma situação, quando a gente é tomado da ira, a ira é pecado. É tão pecado quanto matar alguém. Né? A ira e a maledicência, essas coisas, né? Que a gente percebe que errou, pecou. O povo lá no deserto, daquela turma que saiu do Egito, só 2 entraram em Canaã. E por que não entraram? Por causa da murmuração. Então a gente deve abandonar essas coisas, né? A maledicência, a murmuração. A gente deve fugir disso, da ira, de se encolerizar contra o irmão, porque a Bíblia diz que aquele que se encolerizar contra o seu irmão é homicida. E o homicida, a sentença dele na lei era a morte. É a morte. Então, a graça de Cristo ela é maravilhosa, mas ela não é menos severa do que a lei. A graça é tão severa quanto a lei. No entanto, o que Jesus fez ele cumpriu tudo para que ficasse acessível para nós. Tornasse isso acessível por meio da fé. É isso que Deus fez comigo e com você. Então, Deus não rejeitará um coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita. Né? A gente precisa chegar diante dele com a tristeza genuína, verdadeira no coração, arrependido e confessar. Só que, o que nos atrapalha? O egoísmo e o orgulho. Nós somos tão egoístas e tão orgulhosos que não queremos confessar o pecado, né? Mas quando somos vencidos e humilhados, então aí nós fazemos isso. Porque Deus precisa quebrar em nós este orgulho. A gente faz a coisa errada e muitas vezes não queremos confessar. Então Deus, de alguma forma, pela sua misericórdia, nos leva à humilhação. E vencidos, então aí confessamos humildemente a falha. É isso que Davi está falando aqui no verso 17, né? E por sua graça aí chamamos a Deus e pedimos por sua graça e perdão. Com certeza seremos aceitos por Ele. Você vai ver isso em Isaías 57, verso 15. Você vai ver isso no capítulo 18 de Lucas, de 10 a 14. Isso que nós acabamos de ver aqui. O verso 18 e 19, o final, diz assim: abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O pecado de Davi não apenas atingiu a sua família, mas também toda a nação. Há uma indicação de que Davi sentiu o seu pecado e podia trazer sérias consequências a toda a nação. Davi sabia disso. Por isso ele ora por Sião e por Jerusalém. A gente olha na Bíblia e percebe, tanto com Neemias, né, a questão da edificação dos muros, das portas. Os muros significa proteção, mas significa também que aquilo que Deus propôs através da lei para os seus servos, para os seus filhos, então ele está em plena restauração. Logo, havendo esta restauração, significa que os muros de proteção estão em volta. E agora você pode se edificar, ser reedificado, por causa
dessa volta para Deus. Até então, nós vemos aqui que Davi, ele tinha pecado, mas já confessado o pecado, agora ele ora e pede a Deus a restauração do seu reino, de Jerusalém e de Sião, para que a proteção de Deus não fuja, não se perca essa proteção para a nação, para o povo e para ele mesmo, né, de ser protegido. Então, esses dois últimos versículos mostram que a nação, na sua hora mais sombria, achou aqui palavras para a sua própria confissão e para acender de novo a sua esperança. É necessário que se faça essa restauração para que a esperança seja renovada. Agora, perdoado, Davi clama ao Senhor por uma restauração nacional. Depois, seu bem-estar, ele busca, depois do seu bem-estar, ele também busca o bem-estar de Sião. E faz duas súplicas solenes. A primeira delas é a proteção do povo de Deus. O interesse se amplia para incluir Sião e Jerusalém. O pecado é o opróbrio das nações, e a maior fraqueza de um povo, é o pecado. Mas onde há restauração, aí há a proteção. Eu estou lendo aqui o que eu já falei antes, né? Davi ora a Deus para edificar os muros de Jerusalém e agir com bondade para com Sião. Ou seja, ora por sua proteção, para que o povo possa continuar com os seus sacrifícios agradáveis a Deus. Se eu e você não tivermos a palavra de Deus viva em nós, para agir, porque qual é a minha religião, qual é a tua religião? É a prática daquilo que eu acredito. Esta é a religião. Você pratica aquilo que você acredita. Se você leu a palavra de Deus, compreendeu a prática daquilo, é a sua religião. E é disso que Davi está falando. A proteção de Deus sobre as nossas vidas, ela vem do nosso temor a Deus. Como foi lido hoje no Provérbios 1, né? O princípio da sabedoria é o temor de Deus, né? E o apartar-se do mal, a inteligência. Então tudo isso vem corroborar com o que estamos aprendendo aqui. E é o que Davi pediu a Deus na sua primeira súplica. Na segunda súplica ele faz assim, retorno ao culto, né? Ao culto. E diz assim, esse versículo deixa claro que o ritual em si não era ofensivo a Deus, ou seja, o oferecer sacrifícios, mas precisava ser da maneira correta, né? Antes, o ritual sem justiça. Esse ritual sem justiça é o que Deus não quer. Deus se agrada dos holocaustos e sacrifícios de novilhos quando o ritual vem da motivação correta. Se eu tenho em mim este arrependimento e o meu coração é verdadeiro diante de Deus, logo a minha adoração ela é aceita diante de Deus. Logo, o sacrifício é aceito por quem oferece o sacrifício, né? Então, a expressão de um coração amoroso e obediente. Quando a vida está certa com Deus, o culto prestado pelo povo é agradável a Deus. Se o povo vive de maneira que agrada a Deus, o seu culto é agradável a Deus. Se a igreja vive da maneira como Deus se agrada, o nosso culto é agradável a Deus. Mas se de alguma forma a vida da igreja não está conforme o seu ensinamento, conforme a sua palavra, eu penso que Deus ele nem presta atenção, né? Primeiro sinal, diz aqui ainda no final, quando a vida está certa com Deus, o culto prestado pelo povo é agradável a Deus. O Senhor havia rejeitado os sacrifícios que ele mesmo havia instituído. Deus não havia rejeitado os sacrifícios que ele mesmo havia instituído. Se Deus instituiu, ele não ia rejeitar. Porém, ele só aceita se for da maneira como ele estabeleceu. Mas
Né? Tá aqui, ó. Rejeitado os sacrifícios sem integridade de coração. Se o coração não for verdadeiro, primeiramente, a sua confissão ela é vã. A gente só pode confessar, aliás, a gente só deve confessar diante de Deus mediante arrependimento verdadeiro. Porque se essa prática de só confessar e essa verdade ela não estiver dentro de nós para abandonar e viver uma nova vida, então o nosso pedido de perdão, a nossa confissão, ela não é válida, né? É isso que o salmista aqui passa para nós através deste Salmo 51. A situação de Davi era terrível, porque ele sabia, né, que para o pecado de adultério a sentença era a morte. Para o pecado de homicídio a sentença era a morte. Ele sabia que ele estava fadado, né, se fosse julgado, a morrer, embora, né, fosse rei. Os irmãos querem fazer algum comentário? Nós temos aí praticamente 10 minutos. A gente vai trocar figurinhas. A aula foi terrível. Ninguém fala nada. Muito bom. Observo que talvez os irmãos da área de saúde pudessem esclarecer melhor o que eu estou pensando. Mas a gente tem uma experiência na Bíblia de que a volta para o Senhor se dá normalmente em momento de morte. Ou em momento que a coisa está dizendo, você vai morrer, né? Que a coisa está feia. Ninguém parece, nenhum de nós se volta para Deus com dor de dente. Não. É incrível isso, né? A gente se volta mais para Deus quando é morte o negócio. E a gente que é crente, a gente não quer morrer, a gente quer viver. E aí quando a gente está para morrer, a gente faz um monte de ofertas para Deus, né? Eu tive a oportunidade aqui na igreja, e a oportunidade comigo mesmo, de dizer para 2 irmãos aqui na igreja, tá certo, o que você dá para Deus se Ele te curar, não é troca. Quer dizer o seguinte, se Deus te atender, o que você pretende fazer? Que darei eu ao Senhor, né, pastor? É mais ou menos assim, você tem 4 casas, está disposto a dar 3? Não para a igreja. Me compreendo, irmãos, eu não estou defendendo ofertas de... O que você dá? E parece que nós temos solução para tudo quando chega na morte. E a morte também é a causa da gente achar soluções que poderiam ter tido. Para não ficar muito complexo, eu vou dar uns exemplos. Eu também falei para mim, Celso, faço a mesma pergunta para você, eu conversando comigo no espelho. O que você dá para Deus se não morrer dessa vez? Então, de fato, eu ia dar um exemplo aqui, que eu me perdi. Alô? Me ajuda? Eu sei, pastor, uma coisa, que quando a gente se vê nessa situação de perda, ou da própria vida, ou de bens, ou de coisa assim, que você vai ficar sem rumo, sem norte, a pessoa entra num desespero, a pessoa fica mal. E aí começa, então, como, não digo... a impressão que dá é como se fosse uma barganha. Se eu me livrar dessa, eu vou fazer tal coisa. O desespero é grande. E aí você é liberto e não faz. Eu estava dizendo que mesmo
Mesmo a morte nos mostra caminhos que poderiam ter acontecido. Vou dar um exemplo claro. Imagine um casal que se gosta um pouco, marido e mulher, se gostam um pouco. Estão brigando e brigam e um morre. Uau. No outro dia, se a pessoa gosta um pouco, ele vai começar a dizer, puxa vida, eu era tão intransigente. Naquele dia, quando fulano ou fulano me falou, eu não deveria ter falado isso. Eu poderia ter feito isso. Na morte, eu começo a achar soluções para quando eu não tinha na vida. Não sei se os irmãos entendem o que eu estou falando. Depois que morre, você diz, puxa, para que eu fui daquele jeito? Eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Então, de fato, a enfermidade é aquele, ou a iminência de uma vergonha no reino, né? Do que fez. Porque queria cobrir de todo jeito, né? Encobrir. Se o senhor me livrar dessa, eu prometo que eu levanto mais cedo para dia. O que encobre a sua transgressão, alcançará. Bom, mas eu sei que o que encobre, ele alcançará muitas maldições, mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Enquanto a gente encobre, a gente sofre. Pois sim, Felipe. Um pouco relacionado a essa ideia, Davi, no versículo 11, ele pede para Deus tirar o espírito dele. Davi sabia que no Antigo Testamento, né, Deus capacitava os ungidos dele para. Tinha aquela unção, né? Uma unção para. Sanção, vinha em cima dos juízes, né, o Espírito enchia os profetas, os juízes, para executar as obras, né? E especialmente os reis. E Davi, ele está dizendo aqui, né? Deus capacitava Davi, né, para reinar com justiça, conduzir o povo. Ele sabia que quando Deus retirava o espírito, o rei já não tinha capacidade de reinar e era só ladeira abaixo. Ladeira Foi abaixo. acontecer com Saul. Ele sabia, ele viu isso, né, com Saul. Então Deus, ele basicamente está dizendo assim, não me retire a capacidade, né, o teu espírito não me tire a capacidade de reinar com justiça, de ser um bom rei, de conduzir o povo, porque existia um relacionamento, né, de Deus com o rei e Deus com o povo. Mas é principalmente com o rei, né? Se o rei ia mal, por isso depois ele pede para restaurar Sião, né? Porque se Deus ia mal, se o rei vai mal, o povo também sofre, né? E isso vai ficando bem claro, assim, né? Lá no final, quando Davi faz o censo, ele peca e Deus fala, pode escolher a sua punição, vou matar tantas pessoas, o que você quer que eu faça? A peste e tal. A peste, daí ou cair na mão dos inimigos. Eu pequei, né? Você está punindo outras pessoas, então isso fica claro também quando Deus, lá no templo, quando Salomão está construindo o templo, e Deus fala, se você, Salomão, seguir os meus preceitos, eu vou morar com o povo através do templo, né? Porque a presença de Deus no meio do povo e às vezes depende da fidelidade do rei ungido dele. Davi sabia disso. Então, por isso que ele falou, não tire de mim teu espírito, para que eu possa reinar, e também não deixa Sião sem proteção, não deixa Jerusalém sem proteção. Né? Exato. É legal ver Davi sabendo disso, pedindo para Deus. Ele sabia que se Deus não abençoasse, ele ia sofrer e o povo também ia. E neste salmo, o primeiro versículo, para mim, é a chave, né, do todo. Que é: tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque ele sabia o que ele tinha feito. E quando o profeta Natan repreende Davi, eu não sei em que momento ele veio escrever este salmo. Eu creio que foi após a restauração do perdão para Davi. Ele escreveu este salmo após, né? Mas até então, irmãos, ele está sabendo que a sentença dele é de morte. E tudo que está construído pode virar ruínas. Né? Nós não podemos fugir de Deus.
nós devemos fugir para Deus. Se a gente precisa de abrigo, de ajuda, de consolo, isso está em Deus. Se a gente precisa de perdão, de purificação, de mudança de vida, isso está em Deus. Ele já nos deu isso através de Cristo. A gente só não pode deliberadamente ficar tentando Deus, pecando contra Deus. A gente deve fugir disso. Pedir a Deus a sua graça e misericórdia para desfrutar. Muita saliva na boca. Para a gente desfrutar da presença do Espírito Santo. Para a gente desfrutar da presença de Deus. Né? O orgulho e a soberba não deixam a gente confessar. A gente acha que a gente vai sempre querer justificar os erros. Mas a gente precisa cair em si e ver realmente aonde tropeçou, né? E pedir a Deus a sua bondade, pedir a sua clemência. Amém, irmãos?